Opa, agora sim, começando aqui. Olá pessoal, tudo bem? Olá, muito boa tarde. Ju entrou. Oi Ju, Gusta, tudo bem? Minha sogra, tudo bom, Cacá? Carol, a Denise, a Vânia, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí. Tudo bem, Ju? Josiane entrou. Olha que legal, quanta gente entrando, pá, que alegria, né? Luciana, Gabi, nosso convidado Fabiano acabou de entrar, o Christian também está entrando. Que legal, gente, uma alegria ter todos vocês aqui. Enfim, retomando as nossas lives aqui no nosso canal Safety for Me, uma super preocupação que a gente tem, né, de tentar trazer informação de qualidade para vocês, né, nessa época de fake news, essa época de rede social, né, a vacina é boa, a vacina é ruim, eu vou virar jacaré, tem um chip implantado, enfim, a gente ouve de tudo nessa rede, é uma coisa maluca, né? Aqui que entrou, a Sabrina, a Gabriela entrou, oi Gabi, tudo bem? A Cassi, oi Cassi, a Lula Roca, enfim, uma super alegria que vocês estão entrando aí. E a nossa ideia é essa, né? Compartilhar com vocês um pouco de informação de qualidade, né? E nada melhor do que a gente trazer pessoas assim que realmente sabem do que estão falando, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com um grande colega, um grande amigo, que é o Dr. Fabiano Ramos, né? A gente trabalha há bastante tempo junto lá no Hospital da PUC e já fizemos um monte de confusão junto. E eu fiquei extremamente orgulhoso de ver que ele estava conduzindo todo o estudo da Coronavac no Rio Grande do Sul. Esse foi um estudo que aconteceu lá no Hospital São Lucas da PUC. E ele conduziu, ele foi o investigador principal, né? Então vai nos contar aqui um pouco, né, dessa experiência que ele teve, de como foi esse estudo, vai esclarecer para a gente algumas dúvidas, né? Eficácia, está segura, não é segura, como é que foi desenhado esse estudo, enfim, tem um monte de papo para a gente falar. Vai falar de outras vacinas também, além da Coronavac, né? O Fabiano é infectologista, é responsável pelo controle de infecção lá do Hospital São Lucas da PUC, é responsável pelo controle de infecção e do núcleo de segurança também da Unimed Porto Alegre. Enfim, tem muita experiência aí. Vamos compartilhar. Deixa eu chamar ele, já vi que ele está por aqui. Deixa eu achá-lo aqui, doutor Fabiano. Vamos ver se a gente consegue conectar ele aqui em seguida. Estou chamando o Fabiano aí, vamos ver se ele já entra em seguida. Vi um monte de gente ali, a Ana Lígia, o Christian. Aí, entrou. Fala, meu E garoto. aí, Salvador? Tudo bom, cara? Tudo e tu? Bah, que alegria te ver, cara. Coisa bem boa. Ah, Eu tava, obrigado pelo convite mais uma vez. eu tava me lembrando com a Carol esses dias que tu foste o primeiro convidado nosso. Ano passado, quando a gente começou a fazer as lives, tu foste o nosso primeiro convidado, né? E só que não era uma live na época, foi um webinar, tu te lembra? Nós fizemos pelo Zoom, Sim. né? Quando a E, gente não enfim, sabia nada de é, Covid-19. o título, se eu não me engano, é O que devemos saber sobre o Covid? E aí nós estávamos assim, Isso. navegando num quase nada, né? Então, é legal que quase um ano, isso foi dia 6 de março, né? Então faz quase um ano, né? E é legal saber que, enfim, apesar de toda a pandemia, a gente aprendeu bastante ao longo desse ano, né? Acho que tu, como infectologista, liderando esse projeto aí, então foi sensacional aí o aprendizado, né? Tu tá cheio de fã online aqui, Fabiano. Tá todo mundo aqui. Fabiano pra cá, Fabiano pra lá, cara. Assim, eu nem sabia que tu tava tão pop assim, cara. Não, são os amigos. É bom ver que Ai, a que gente tem legal. muitos amigos nessa É hora, né? verdade, é verdade. É isso aí. Mas então, Fabiano, eu estava falando para o pessoal do nosso compromisso aqui no Safety for Me, da gente tentar trazer um pouco de informação de qualidade para as pessoas, né? Porque o que não falta é fake news na rede, né? E aí, se tu quiser achar vídeo sobre qualquer coisa, sobre chip do Google, sobre virar jacaré, sobre qualquer coisa, né? Que vai te ligar, os teus dados vão virar Bitcoin, sei lá, tem de tudo hoje. A gente acha de tudo na rede. Eu disse, poxa, vamos convidar o Fabiano para a gente falar. E deixa eu só te lembrar uma coisa, Fabiano, assim, a gente tem bastante profissional da saúde
que está aqui com a gente, mas a gente também tem um público leigo, né? A gente tem alguns dos nossos pacientes e a gente é muito assistido também por público leigo. Então, o que a gente puder falar com uma linguagem um pouco mais simplificada, isso aí é bem legal para nós, tá bom? Muito Tá obrigado por ótimo. tu estar aí, tá? Imagina, eu que agradeço a ti, a Carol, né, a todo mundo aí, sempre pelo convite, né? Que legal. Fabiano, então vamos começar por essa história do estudo, assim, né? Dá um apanhado geral, assim, uma visão geral, assim, dessa coisa do estudo da Coronavac aí no Hospital da PUC. Como é que tu entrou nessa jornada? Isso aí deve ter virado a tua vida de cabeça para baixo, né? Esse ano foi, né, como tu bem colocou, um ano obviamente difícil para todo mundo, né, Salvador? Para os infectologistas também, muito, né? Mas eu acho que foi um ano de muito aprendizado para a gente em todos os cenários, né? Na pesquisa, né, na clínica, na infectologia, na parte de gestão. Então, acho que a gente tem que aprender também com as oportunidades, né? Bom, a gente vinha num momento bastante difícil no hospital, com várias mudanças, né, nos últimos tempos. E desde 2015 eu coordeno o estudo da vacina da dengue, junto com o Instituto Butantan ali no Hospital da PUC, né? Tu mesmo Uhum, participou uhum, do início e tal. uhum, E foi também e tem sido, porque o estudo ainda está em andamento, uhum, né? A gente tem hoje 550 mais ou menos participantes no estudo. E com o Covid-19, né, e com essa parceria do Butantan com a Sinovac, né, obviamente tiveram outras possibilidades de vacina, e depois que eles uhum, escolheram essa, eles precisavam de alguns centros que já tivessem experiência em liderar, então, e conduzir um estudo de vacina. uhum. Obviamente, um estudo muito mais audacioso, né, com um número muito maior de participantes e num curto espaço de tempo, né? Então, nesse momento, com o contato, né, comigo e com a direção do hospital, eu também eu sempre cito isso, a direção apoiou, apesar do momento ser aquele momento, um momento bastante difícil, foi um apoio assim incondicional, né, onde a gente montou um centro de pesquisa paralelo ao centro de pesquisa do hospital, não tinha como ser diferente, né? Então, uma área de ambulatórios virou só centro de pesquisa para a vacina, né? Sem nenhum investimento de fora, isso é importante lembrar, assim, é um estudo conduzido com bolsas de pesquisa, né? E realmente o apoio do hospital nesse momento foi muito importante, né? Bom, e aí, inicialmente, eram 852 participantes a serem incluídos. Tá? Tá. Esse era o primeiro objetivo, em 12 centros de pesquisa no Brasil, né? Com um plano, então, inicial de 9 mil voluntários a ser incluídos nesses 12 centros. Com Na PUC 852, é isso? isso, Tá, 852. legal. Tá? Então, nós começamos no dia 8 de agosto, o Uhum, estudo começou no dia 20 de julho, no centro coordenador, que é a USP, né? uhum, E depois, no início de agosto, então, a gente iniciou. Inicialmente, o projeto ele previa a coleta de exames prévios à entrada dos voluntários, então tinha que fazer sorologia. Na verdade, era um teste rápido, né? uhum. Porque se excluía participantes que já tinham tido Covid-19. Tá. Hoje, como todo mundo sabe, os testes rápidos são testes muito ruins, né? Então, se revisou essa parte do projeto e, por não ter testes confiáveis, Uhum, sorológicos e que dependiam de várias interpretações, e principalmente para o estudo ficar mais próximo da vida real, né? Ou uhum. seja, hoje nós não fizemos teste para saber se as pessoas já tiveram Covid ou não. A gente vacina todo mundo, né? Então, naquele momento, se optou em excluir os testes e também começar a incluir as pessoas
que já haviam tido, então, Covid-19, para ficar muito mais próximo da vida real, o estudo, do que até então vinha se fazendo. Com isso, se recalculou a meta do estudo e passou de 9 mil para 13 mil voluntários no Brasil, né? Sendo que também aumentou mais 4 centros, né? Então, de 12 centros no Brasil passou para 16. Um deles, pouca gente lembra, mas eu procuro sempre citar que é um centro bastante importante, que é o centro de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, lá com a doutora Danisa, né? Eles colocaram bastante participantes também, foram 600, mais de 600 pessoas, né? E eles começaram mais tarde, então eles começaram, se eu não me engano, no início de, agora não sei se foi outubro ou final de outubro, início de novembro, eles começaram a participar. Com isso, então, a gente perdeu essa meta de 852 e, na verdade, a gente foi liberado para que a gente conseguisse incluir o maior número de voluntários possível, né? Entendi. Então, nós conseguimos chegar aí a 1.356 voluntários. Que legal. Né? É um número muito grande, né? Eu costumo dizer assim que mais do que voluntários, né? São cabeças diferentes que pensam diferente, claro, né? Mas que eu só tenho a agradecer a todos que assumiram assim a postura de participar desse projeto. Obviamente, todo mundo querendo ser vacinado, né, mas contribuindo, então, para o desenvolvimento de uma vacina tão importante nesse momento. O estudo, obviamente, envolvia, era randomizado 1 para 1, então, um vacina, um placebo, né? Então, a gente teve isso, aí... Fabiano, deixa eu te interromper só para sublinhar. Isso é o que a gente chama de duplo cego, Fabiano? Isso aí é tu ir pro... Ou tu vai para a vacina ou tu vai para o placebo, né? Isso, exatamente. Um estudo duplo cego randomizado. Então, né, essa randomização ela é aleatória, né? É através de um sistema de computador, então, onde essa randomização vai sendo feita, onde o participante vai entrando e só os farmacêuticos do estudo sabem se foi placebo ou se foi vacina, né? Todo o resto da equipe, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo o resto da equipe, que hoje é composta de 40 pessoas, tá? Não sabiam, né? Então só os nossos 5 farmacêuticos aí é que sabiam se era vacina ou se era placebo, tá? Então nós conseguimos aí até o momento esse número. No início de dezembro, os voluntários de 18 a 59 anos foi interrompido a entrada, né, dos participantes no estudo. Então foi de agosto a dezembro? Foi de agosto a dezembro. E até o momento a gente pode incluir ainda participantes acima de 60 anos de idade. Legal. Lembrando que foi um estudo, que é um estudo apenas com profissionais da área da saúde que estão atendendo ou que estão atendendo de preferência pacientes com Covid-19. Sim, que estão expostos, na verdade. Tem uma exposição maior, são desse grupo de risco elevado. Exatamente. Como os profissionais acima de 60 anos, né, desde o início da pandemia, já estão mais afastados, é mais difícil, então, a inclusão desses participantes no projeto. Né? E, obviamente, muita gente também no início com medo de participar, né? Depois, agora, mais para o final, e que viram que os dados, né, foram bastante consistentes, também... Até esse momento tem vários voluntários querendo participar com mais de 60 anos de idade. Né? E o que tu viu, Fabiano? Conta, assim, vamos lá na fonte, né, do pesquisador principal, né? Então, as pessoas falam de segurança, de eficácia. Poxa, tu manejou aí
1.356 casos, vou considerar que mais ou menos meio a meio, né, dos que receberam a vacina e metade recebeu o placebo, né? Não sei se é exatamente assim, porque eu imagino que a randomização seja central, mas não importa, né? O que tu viu de evento adverso? O que tu viu de acontecer de para-efeito da vacina e se alguma coisa te preocupou em relação a isso? Nada de preocupação, Salvador. A gente teve alguns casos, obviamente, eventos adversos e eventos adversos que na pesquisa são considerados eventos graves, né, quando as pessoas internam, mas nenhuma relação com a vacina e principalmente depois de ser aberto esses dados, mostrando que quem teve algum efeito mais importante era do grupo placebo. Olha Tá? que importante isso. Então, os dados apresentados até agora para a Anvisa mostraram, no total, 50% de efeitos, né, ou de reações adversas. Tá. Isso elevando, né, perto dos 50%, a questão da dor no local da aplicação da vacina. Então, esse é o principal efeito adverso, né, a principal reação Reação adversa. adversa, né? Isso, e que é muito comum em todas as vacinas, né, uma reação local na aplicação. A segunda reação mais comumente vista foi dor de cabeça, então, e outras, assim, dor no corpo, né, um pouco de dor articular, tá? Todas reações muito leves, nada de reação importante. E febre no estudo da Coronavac foi 0,3% de apresentação. Então, assim, uma vacina muito segura, vista exatamente isso no dia a dia, né, dos participantes, e muito realmente dentro do que se imaginava para uma vacina de vírus inativado, né? Uma vacina que já desde o início se pensava e se mostrava ser uma vacina bastante segura. Eu quero pegar esse teu gancho aí, porque a gente vai falar das outras vacinas na sequência, mas tu trouxe o princípio ativo da Coronavac, que ela tem o vírus vivo inativado, né? Se tu pudesse falar isso um pouquinho, porque tem vários tipos de vacina, o que significa ser um vírus vivo inativado? Na verdade, ele não se chama vírus vivo inativado, ele é inativado, né? Inativado. A gente está acostumado com vírus vivo atenuado, que seria Atenuado. da febre amarela, por Perfeito. exemplo, que são vacinas que dão um pouco mais de efeito de reações adversas, né? Perfeito. No caso de vírus inativado, é onde se coloca esse vírus sobre uma reação química, e essa reação química, ela literalmente ela mata, ela inativa o vírus, né? Mas ela é uma vacina com todas as partes do vírus, né? Então, de todas as vacinas que se tem, as vacinas de vírus inativado, elas levam todo o componente viral, né? Não só partes do vírus, e isso pode, eventualmente, ser um atrativo para essas mutações, né, que muito se fala e se questiona sobre até a eficácia das vacinas. Tá? Perfeito, perfeito. Então, quando a gente compara esse tipo de vacina, a vacina mais próxima e que a gente tem no dia a dia é a vacina para gripe, né, a vacina para o vírus influenza. Então, muito conhecida, né, e que as reações adversas são muito parecidas também com o que a gente encontrou no estudo da Coronavac. Tá, legal. E olha só, eu anotei uma coisa aqui, porque a gente viu na mídia algumas coisas relacionadas à eficácia dela, né? E aí deu um nó na cabeça das pessoas, porque assim, nas formas leves tinha uma porcentagem de eficácia, nas formas graves, nas formas moderadas, e vamos dizer assim, a eficácia total de imunização era X, né? Tu tem como falar um pouquinho sobre isso pra gente? Tem. Bom, assim, primeiro que é muito difícil da gente comparar a eficácia das vacinas, né? Porque os estudos eles são muito diferentes entre eles, ou seja, avaliando populações diferentes, né? Então,
uma coisa que a gente tem a favor da Coronavac é a população estudada, né? Que é a população mais exposta ao vírus, mais exposta à doença. Uhum. Então, a gente já sabia que poderia, né, tá colocando a vacina ao pior tipo de teste que uma medicação ou que uma vacina pode ter, né? Uhum. Que é uma exposição muito grande à doença, tá? Uhum. Uhum. Então, quando a gente vê a eficácia da vacina, que é de 50,4% no Uhum. geral, né? Uhum. A gente tem que considerar então que daquelas pessoas que vão adquirir o vírus, que vão, né, se contaminar com o vírus, 50,4%, ou seja, a metade, não vão desenvolver doença, Perfeito. certo? Uhum. E metade dessas pessoas podem desenvolver uma doença leve, tá? Que consiste. O que, que é o leve, né? Quando a gente Uhum. coloca nessa escala, é uma escala da Organização Mundial da Saúde, onde ela vai de muito leve, leve, moderado e grave. Né? Uhum. Dentro ainda do moderado tem ainda algumas classificações, necessidade de internação, necessidade de oxigênio, Perfeito. catéter de alto fluxo e etc. Né? Então, quando a gente avalia os casos de muito leve, ou seja, metade das pessoas podem desenvolver um quadro muito leve, que não Uhum. precisa atendimento médico, não precisa, muitas vezes, nem uso de nenhuma medicação, Uhum. certo? Uhum. Das pessoas que fazem um quadro clínico de doença, a vacina protegeu de 78 a 100% essas formas moderadas a graves. Ou Perfeito. seja, é uma vacina que, apesar da pessoa poder adquirir o vírus, poder apresentar uma doença muito leve, é uma Uhum. vacina que protege das formas moderadas e das formas graves, impedindo que a pessoa necessite internação hospitalar, né? E Perfeito. principalmente uma internação em unidade de terapia intensiva. Ou seja, ele vai, mesmo que tu pegue, ele vai atenuar a forma a apresentação clínica que tu vai ter. Exatamente. O que eu sempre comentava em relação à própria vacina da gripe, né, Uhum. é que as pessoas têm que entender que as vacinas elas não são necessariamente feitas para a pessoa não ter a doença, mas evitar que a doença seja grave. Né? Perfeito. Esse é o principal objetivo da maioria das vacinas. Uhum. Claro que o que acontece, né? Com a pandemia, as pessoas estão muito ansiosas para que a pandemia acabe e que a Uhum. vacina impeça essa transmissão. Uhum. Porém, a gente tem que entender que nenhuma das vacinas foi projetada para evitar a transmissão viral, e sim Perfeito. amenizar as formas graves da doença. Perfeito. Bah, que ponto importante que tu está trazendo aí. Tu chegasse a mencionar um pouquinho antes ali da Anvisa, sobre o papel que a Anvisa tem nesse processo todo. E eu tive a oportunidade também, Fabiano, de acompanhar, mesmo longe aqui em San Diego, acompanhei lá aquela reunião que a Anvisa fez, a primeira avaliação dos resultados de eficácia e segurança, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford, né? E me chamou a atenção, assim, também o rigor deles, né? Eu acho que isso é um ponto importante da gente destacar, não sei se tu concorda comigo, mas porque, assim, além de toda a seriedade do trabalho que vocês, pesquisadores, fazem, tu tens uma segunda instância, né, que é governamental, que avalia esse trabalho de vocês para justamente dar a validação e dizer, olha, realmente, né, é seguro e é eficaz. Exato, Salvador. Foi assim, a Anvisa tem feito um papel fundamental, né? Uhum. Eles desde o início eles acompanham o projeto, eles acompanham o estudo, né? Uhum. Então, assim, eles sabem e eles têm disponível a eles todos os dados do estudo, né? Uhum. Então, e que vem sendo avaliado desde o início, né? Então, nós passamos pela inspeção da Anvisa agora na última semana, aqui o nosso centro de pesquisa,
do estudo foram 4 centros de pesquisa avaliados, o nosso foi o último, e assim foi muito bom, né? Uhum, uhum, Obviamente, assim, eles buscam todos os detalhes, eles olham as vírgulas dos prontuários dos uhum, participantes, uhum, né? E todos os detalhes que foram desenvolvidos para que seja avaliado realmente se o estudo foi um estudo sério, se não teve nenhuma, né, nenhuma uhum, modificação de dados. Isso é extremamente importante dar segurança para a população, né? uhum, uhum, E assim, claro que a gente sempre tem algum receio quando a gente vai ser avaliado, mas eu posso te dizer que assim foi muito importante, né? uhum, Essa inspeção, a gente aprendeu muito, né? E dá para ver que realmente o trabalho da Anvisa é muito sério, né? uhum, Teve muito, ao longo desse tempo, houve muitos questionamentos sobre questões políticas da Anvisa, enfim, uhum, porque realmente se politizou muito, né, o uhum, desenvolvimento de todas as vacinas, uhum, mas a gente consegue perceber, né, tanto naquela apresentação, que foi uma apresentação técnica, né, uhum, quanto nessa inspeção que a gente passou, que realmente eles são muito sérios, eles uhum, buscaram os dados uhum, e acho que isso é fundamental para que a gente tenha segurança, né, em todas uhum, as medicações, em todas as drogas que são uhum. tanto desenvolvidas como chegam no país, né? É. Sabe que me chamou a atenção, inclusive, meio na contramão do próprio Ministério da Saúde, que na reunião da Anvisa, eles estavam todos de máscara, né? Tiravam a máscara só para falar, estavam dentro daquele auditório com poucas pessoas, todas elas guardando o distanciamento social preservado. E nas conclusões deles, eles colocavam a aprovação, dado inclusive da inexistência de algum tipo de tratamento eficaz comprovado, né? Então, realmente, descartando toda essa questão de politização, mostrando como a Anvisa realmente ela é técnica, né? E tem uma outra coisa que eu queria te pontuar que eu me lembrei, que foi o seguinte, a semana passada, inclusive, teve aquele debate, porque a Anvisa liberou, né, atualizou aquele regulamentação do uso emergencial de vacinas, né? E agora ela liberou para que tu possa fazer o pedido emergencial para vacinas que não tiveram fase 3 no Brasil, no país daqui, né? Ou seja, no nosso país, no nosso meio, né? Sim, E para a gente ver o tamanho do rigor que eles tinham de que o estudo fase 3 tinha que ser feito no Brasil com a população brasileira, né? E claro, agora numa situação de emergência, né? Vão importar os dados, desde que tenha esses dados de segurança e eficácia para poder fazer a liberação do uso de outras vacinas na forma emergencial, né? claro, não, foi excelente essa posição da Anvisa, né? Claro Uhum, que a gente, como médico, a gente também quer entender como que vai se comportar a uhum, medicação ou a vacina na nossa população, uhum. né? Então, tem características diferentes da população, mas é como tu colocasse, esse é um momento especial, é um momento Especial. realmente emergencial, Uhum, né? Então, como a gente não tem uma capacidade, né, de produção a curto prazo, por diversos motivos, né, para que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas, né, eu acho uhum. que dar essa possibilidade é extremamente importante, né? Uhum, muito legal. Bom, e pegando esse gancho, então, de outras vacinas, Fabiano, olha só. Já temos disponível no Brasil a da AstraZeneca, que é a de Oxford, né? Tem, se eu não me engano, tem uma possibilidade real de entrada, e aí tu me ajuda se eu estiver enganado, mas tem a da Janssen, que é a da Johnson Johnson, tem a Sputnik 5, né, que também parece que a bioquímica, né, a Neoquímica Neoquímica. Neoquímica vai produzir, ela vai entrar nesta liberação emergencial se apresentar os dados para a Anvisa, né? Aqui nos Estados Unidos a gente vê massivamente só a da Pfizer e a da Moderna, foram as duas que foram aprovadas aqui. Todas elas são um pouco diferentes, né, Fabiano? Tu tem como dar uma passada geral, assim, só para a gente entender características e só para enfim, de novo, né? Nós temos gente técnica aqui assistindo a nossa live, mas nós também temos uma audiência leiga, né? Sim. Bom, nós temos então basicamente essas 6 vacinas, digamos assim, né? A Coronavac, que é de vírus inativado, Uhum, duas de RNA, então que
é a da Pfizer e da Moderna, né, que Uhum. utilizam partes do vírus de RNA para Uhum. fazer com que o nosso sistema imune, né, o nosso sistema imunológico, seja ativado contra essas partes específicas do vírus. E Uhum. outras três, basicamente, que é a de Oxford, a da Janssen, que é a única com dose única, né? A Uhum. Janssen, Uhum. as outras todas com duas aplicações, então, e agora a Sputnik, né? Que são de vetores virais, que são outros vírus, na verdade, adenovírus, né? Que leva ou carrega junto com ele partes do coronavírus, para que essas partes do coronavírus ela possa ser então um fator de estimulação do sistema imune, né? Uhum. A diferença entre elas em relação à produção, digamos assim, é o tipo de adenovírus e especificamente a vacina russa, o Sputnik, utilizou dois tipos de adenovírus, um para a primeira aplicação e outro para a segunda aplicação, com uma ideia de tentar, né, colocando um outro vetor, assim, ter uma ação do nosso sistema imune um pouco diferente, dando um estímulo um pouco maior. Tá? Uhum. Então, todas com dados de eficácia excelentes, né? Uhum. Obviamente, aquilo que eu comentei antes, populações estudadas diferentes, então é muito difícil comparar essa eficácia Uhum. entre as populações, né? Ontem ainda estava olhando o artigo da Sputnik, então de 20 mil pessoas, mais ou menos, foram, não chegou a 100 pessoas doentes, então né, o tipo de exposição conta muito para Uhum. esse número de eficácia, né? Uhum. Mas todas se mostrando bastante seguras, tá? Do que a gente pode falar em segurança, porque a gente obviamente tem que ter um acompanhamento de todo mundo ao longo do tempo, né? Uhum. E é muito pouco provável que tenham efeitos a longo prazo Uhum. diferentes desses efeitos, dessas reações adversas que têm se mostrado a curto prazo. Algumas um pouco Uhum. mais, né? No nosso dia a dia aqui, que a gente tem visto a vacina de Oxford, né, sendo Uhum. utilizada no Brasil, Uhum. um pouco mais de reação do que a Coronavac, Uhum. especialmente quando se fala em relação à febre, né? Uhum. Assim, algumas pessoas tendo febre, dor no corpo, Uhum. mas nenhuma reação grave, importante sendo observada. Uhum. É, o que eu tenho procurado, né? Óbvio que eu não tenho o teu conhecimento e eu não tenho estudado tão na profundidade quanto tu, que vive isso diariamente, né? Mas de tudo que a gente tem lido aí dos materiais, a gente não tem um reporte assim de alguma dessas que tu citou que deixa alguma preocupação do ponto de vista de segurança e eficácia. E eu estou sublinhando isso só, Fabiano, porque com essa questão da ampliação da Anvisa para o critério de autorização do uso emergencial, eu espero de coração que em muito pouco tempo a gente tenha não um, dois, três tipos, mas todos os tipos de vacina disponível no Brasil, né? Porque assim, nós temos, sei lá, 220 milhões nós somos, aí nós temos muita gente para vacinar e a maioria das vacinas são duas doses, né? Então assim, não são 220 milhões, são 440 milhões, né? Então nós estamos Sim, falando de muito tempo. Aqui nos Estados Unidos a gente tem visto um movimento de vacinação brutal. Eles têm conseguido vacinar em torno de 1 milhão de pessoas por dia, e só com essas vacinas da Pfizer e da Moderna, né? Mas uma população de 330 milhões de pessoas, né? Com duas doses, nós estamos falando em 660 milhões de sim, doses. Se tu vacinar 1 milhão de pessoas por dia, são 2 anos para poder vacinar todo mundo, né? sim. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto a receber qualquer tipo de vacina, desde que ela passe por este crivo de avaliação de dados de segurança, enfim, todo esse trajeto que a Anvisa propõe, né? Exatamente. E até agora eu quero te fazer uma pergunta, né? Faz, Aproveitando a tua claro. experiência aí. Não, porque a gente tem que lembrar que a vacina da Pfizer e a da Moderna Uhum. exigem uma logística um pouco diferente, né? Porque a da Uhum. Pfizer ela tem que ser guardada em menos
em menos 80 graus, Uhum, né? uhum, E se fala muito no Brasil em não conseguir ter essa logística, pelos uhum, postos de saúde, pelas dificuldades que o país tem, uhum, como que nos Estados Unidos isso está sendo feito, né? Teve alguma uhum, dificuldade? Claro que a gente uhum. sabe da É, diferença que é, uhum, né? uhum. Mas como que eles estão lidando com isso, Salvador? É. Não, eles têm mais estrutura física mesmo, né, Fabiano? Então, assim, mesmo as cidades de menor porte, elas têm os freezer aí menos 80, né? Então, eles têm conseguido fazer esse tipo de distribuição de uma maneira mais massiva, né? Eles têm também, tem foto aí, se vocês procurarem na internet, tem as caixas de transporte de menos 80 também, né? Que é, tanto a própria Pfizer, a própria Moderna tem isso. Claro que elas não têm um tempo de duração muito grande, né? Tu tem uma limitação de horas, eu não sei se é 6 ou 8 horas que pode ficar nesse tempo de transporte. Eles têm feito isso, mas se a gente olhar de uma maneira objetiva no Brasil, Fabiano, mesmo vamos pensar assim, região sul, região sudeste, região centro-oeste, nós temos muitos lugares que têm disponibilidade desses freezers menos 80 que a gente conseguiria distribuir. E aí a logística é bem pior. A Sabrina está colocando, com certeza, tem uma logística bem pior. Mas acho que, de novo, não é invalida uma ou outra, né? Aqui tem uma questão de mercado, né? Nós estamos falando da Pfizer e da Moderna que são daqui, aí tem aquela coisa de que eles compraram todo o estoque de produção deles Sim, e as outras dificilmente vão entrar. Aí tem uma outra questão que me parece menos técnica e muito mais comercial e são outros fatores envolvidos, né? Mas para o Brasil, por exemplo, que não tem produção, a entrada da vacina da Pfizer e da Moderna pode ocupar, por exemplo, em grandes centros. E aí, grandes centros, estou falando para Rio Grande do Sul, vai lá, é Porto Alegre, é Caxias, é Pelotas, é Rio Grande. Todos esses lugares têm essa disponibilidade, né? Então, tu conseguiria sim, fazer e tu poderia distribuir muito bem a própria Coronavac ou a vacina da AstraZeneca para outras regiões onde tu tem uma logística mais fácil. Então, de novo, eu acho que não é nenhum. Estou tentando sair do um ou outro, né? Da história do preto ou sim, do branco, e a gente tentar chegar sim. no meio do caminho onde as coisas podem acontecer. Mas realmente aqui, Fabiano, eles sabe, né? O dinheiro aqui realmente para essas coisas não falta. O americano bota dinheiro nesse tipo de coisa para sair. E só para te dar um panorama, né? Nós estamos acompanhando os números aqui. Nós estamos aproximadamente uns 45 dias de vacinação maciça, né? E a gente tem visto despencar os casos, despencar os casos. Então, assim, na semana passada, reabriram vários tipos de serviço, né? Restaurantes voltou a atender com mesa na rua, reabriu manicure, reabriu cortador, né? Barbeiro, instituto de Uhum. beleza. Até as igrejas estão fazendo essa semana, voltaram a ter missa com pessoas dentro da igreja, né? Então, claro que com um número ainda limitado, uso de máscara, Sim, higienização, todos os cuidados, né? Sem descuidar das regras básicas, mas está tendo um movimento de reabertura e está até se cogitando que em seguida vai ter o retorno às aulas full time para as crianças, né? E aí, de novo, esse impacto de epidemiologia, de tu vacinar especificamente o grupo de risco, né? Profissional da saúde, os idosos e quem tem doença crônica, né? Isso aí tem. sim, Isso muda a curva, né, Fabiano? Porque tu vacina 25% da população e tu muda os números da saúde, né? Tu realmente com certeza. muda as coisas todas, né? Muito legal. Tá, eu preciso, olha só, nós estamos há 40 minutos falando aqui, tá demais o papo contigo, mas eu tenho um monte de pergunta aqui que se eu não fizer vai ter gente brava comigo, tá? Então, assim, perguntas dos nossos espectadores aqui para a gente fazer um bate-bola, tá? Primeira pergunta, posso receber a primeira dose da Coronavac e a segunda dose da vacina da AstraZeneca? Eu posso utilizar as vacinas cruzadas ou eu tenho que usar a mesma vacina? A gente não tem dados sobre isso, né? O ideal é que seja a mesma vacina, tá? Então, isso tem se preconizado muito, né? Uhum, uhum, Para que se recebeu a primeira dose da Coronavac, receba a segunda dose da Coronavac e com a de Oxford, mesma coisa, né? E uhum, com as outras vacinas também. O que está se uhum, pensando e está se desenhando alguns estudos é a associação de vacinas, né? uhum, Isso uhum. ainda é uma coisa muito inicial, mas é possível que, como tem mecanismos de ação diferentes entre elas, né? É Uhum, possível que o futuro possa mostrar que exista realmente um benefício com a uhum, associação de vacinas, né? Mas ainda é muito cedo para
para falar e, obviamente, a gente não tem disponível para que isso seja ainda utilizado a nível populacional, né? Ah, eu te perguntei isso também porque eu ouvi hoje o nosso secretário da Saúde, que é o Dr. Mauro Esparta, comentando que, inclusive, eles fizeram um gerenciamento na Secretaria Municipal de mandar todas as da AstraZeneca para uma categoria profissional, no caso dos profissionais da saúde, e o restante, porque está vindo mais, é a Coronavac, né? Ela está vindo vamos dizer assim, em maior volume, em maior frequência, então aí está colocando para a população. Mas que eu acho que com o Sim. tempo a gente tem que cuidar isso, né? Olha só, o Nebas está perguntando um negócio. Oi, Nebas, tudo bom, cara? Quanto tempo depois de testar positivo a gente pode receber a vacina? Eu acho que isso tem um gancho pelo seguinte, ó. Quem já teve Covid, quem já teve a doença Covid, deve se vacinar da mesma forma ou não precisa? Sim, deve se vacinar, né? O que que acontece? Os estudos têm mostrado um tempo de anticorpos viáveis no sangue. Tá. Então, assim, aparentemente, depois de uma doença, nós ficamos em torno de 3 a 6 meses com anticorpos. Se isso representa que a gente pode ter a doença novamente, ainda é difícil de saber, né? A maioria Uhum, das pessoas não faz reinfecção, uhum, mas num grupo pequeno a reinfecção ela pode acontecer, né? uhum. Então, o que que eu tenho comentado assim com as pessoas, né? Mas isso é uma opinião minha, uma opinião nos estudos que a gente Oh, colocaria como opinião de especialista, né? perfeito. Então, se a gente puder esperar em torno de 3 meses, pelo menos, depois da doença, para fazer Uhum. um reforço com a vacina, isso seria o ideal, né? Aí Então, trata-se de uma dose só, né? pode fazer o calendário O completo, pode calendário completo. fazer as duas Perfeito, doses, né? Até porque assim, a gente não tem dados ainda sobre isso, né? perfeito. Então, o ideal nesse momento é fazer as duas doses. É possível que, como a gente colocou também no estudo, pessoas que já tinham tido Covid, né? Nós Uhum, vamos ter esses dados mais aí para o final do ano, né? O uhum, acompanhamento de um ano que o estudo prevê, uhum. isso vai ser um dos nossos resultados depois, mas nesse momento o que se sugere realmente é fazer as duas doses pós-doença, né? Perfeito. Claro que esse é o momento, né, Salvador, que tem pouca vacina disponível. Então, Uhum, assim, muita gente que teve a doença recentemente também não quer arriscar não fazer a vacina, né? Então, perfeito. não vejo problema de fazer a vacina logo, em Uhum, seguida. Mas, uhum, se puder, existe uma lógica, né, imunológica, uma lógica clínica de poder esperar um pouco para fazer um perfeito. reforço depois com a vacina, né? Legal. O Nebos te perguntou porque ele é profissional da saúde. Ele muito provavelmente ele fez a doença e agora deve estar esperando para poder fazer a vacina aí. Bom, isso me leva a uma outra pergunta que veio para nós, que é a seguinte: tu acha que a gente deve ter um perfil da vacina do Covid, tipo a vacina da gripe, do influenza, que a gente vai ter que anualmente ir lá fazer um reforço, fazer uma outra dose? Existe essa conversa entre vocês, infectologistas? Existe essa possibilidade, né? Assim, Tá. a gente acredita que, assim como ainda a gente deve ter uma pandemia se prolongando por algum tempo, né? Pelo menos Uhum. até o maior número de pessoas serem vacinadas, é possível que nós tenhamos vírus circulando por muito tempo e essa revacinação aí ela possa ser exigida, né? Mas Uhum. ainda é muito cedo, né, Salvador? É Uhum. Uhum. complicado de dar qualquer tipo de opinião Claro, nesse tá sentido, perfeito. né? Uhum. Acho que, assim, nesse momento, é muito possível que a gente precise doses anuais da vacina, tá? Perfeito. Então, claro que vacinas como a da Pfizer, da Moderna, que propõem uma indução de Uhum. imunidade celular também, né, é muito provável ou possível que essas vacinas elas possam induzir uma imunidade mais duradoura, né? Então, Uhum. como isso Uhum. vai se comportar, realmente só Uhum. com o passar do tempo é que nós vamos entender. Tá? Uhum. Maravilha. Então vamos lá, estou na minha lista de perguntas aqui. Eu tenho um paciente, um grande amigo, na verdade, ele não é paciente, que é o Christian, que está aqui com a gente.
e ele é transplantado. E ele quer saber, assim, transplantado pode fazer a Coronavac ou a vacina de Oxford ou não deveria fazer, Fabiano? Assim, a gente não teve nenhum estudo, né, nesse momento, teve voluntários com determinadas doenças crônicas, né? Por Uhum, exemplo, transplantados, né? uhum, Ou então, acredito que já deva ter pergunta que eu vi antes aí sobre gestantes, né? uhum, Assim, eticamente, nos estudos não tem como colocar esse perfil de uhum, participante inicialmente, tá? Porém, com os dados de segurança que a gente tem, né, dos voluntários sadios ou com doenças crônicas controladas, é uhum, muito provável que possa sim usar, e uhum, especificamente da Coronavac, né, uhum, é uma vacina com um perfil muito conhecido de vírus uhum, inativado, então não tem nenhum problema em ser vacinado, né? uhum, Então a uhum, gente tem sim indicado, né, uhum, considerando o risco-benefício da situação no momento, né, de fazer a vacina, com certeza, né? A gente não sabe como que o perfil de imunidade vai se comportar nesse grupo de pessoas, né? uhum, Porém, a segurança da vacina é muito grande, né? Então, uhum. mesmo que a eficácia ela seja menor, ela vai estar protegendo de alguma forma essas pessoas, né? Então, tendo a possibilidade, é importante fazer sim. Legal. Bom, entrou uma outra pergunta que eu já tinha aqui na minha lista, eu vou aproveitar agora. Está surgindo essa coisa das variantes, né, das mutações do vírus, né? O que a gente pode falar, então, da Coronavac especificamente em relação a essas variantes? Tu tem estudo sobre isso já, Fabiano? Não, a gente não tem estudo ainda, tem poucos estudos, na verdade, né, Salvador, mesmo com as Uhum, outras vacinas, né? uhum, Nenhum estudo ainda com a Coronavac, né? uhum, E mesmo essas variantes, assim, ainda é muito cedo para a gente entender, né, como elas vão uhum, se comportar em relação à doença, né? Uma coisa é o que a gente vê em laboratório, outra coisa é o que a gente vê realmente na imunização ou na eficácia das vacinas no dia a dia, né? uhum, É, tem sido bastante questionado, assim, até a questão de algumas novas variantes serem mais facilmente transmitidas, né? Isso é baseado num estudo inglês, que é uhum, difícil de avaliar isso, porque eles foram acompanhando quando mais os casos foram aumentando, né? Eles viram um maior número dessa nova variante inglesa, mas ao uhum, mesmo tempo o comportamento das pessoas ele não foi avaliado, uhum, né? Junto com esse aumento e com essa disseminação dessa variante. Então, é muito uhum, difícil dizer, né, que uhum, uma variante só ela vai ser mais facilmente transmitida ou ela vai causar uma doença mais grave do que as outras, né? E por uhum, ser um vírus, a gente espera que os vírus se modifiquem muito rápido, né? Então, uhum, esses vírus, os coronavírus, a gente sabe já dos coronavírus antigos que essas mutações, elas são muito rápidas, né? E uhum. entender como as vacinas mesmo vão se comportar com essas modificações ainda é um pouco cedo, né? Uhum, Eu acho que nesse momento a gente tem que vacinar o maior número de pessoas realmente, né? uhum, E uhum, mantendo as medidas, fazer com que os vírus circulem uh, o, o, o menor número de vezes, ou né, o menos possível, né? uhum. Tem uma outra coisa que eu acho que ela encaixa junto na resposta que tu trouxe dos transplantados, que é os pacientes oncológicos que fizeram algum tratamento para câncer e não estão em vigência de quimioterapia. Eu acho que é o mesmo racional, né, Fabiano? Isso. O que a gente sempre tem que considerar é o momento, né, das pessoas com doenças crônicas. Então, Uhum, no momento de uma quimioterapia, né, ou de uso de uma medicação muito imunossupressora, né, fazer a vacina não tem muito sentido, porque a gente vai estar num momento de uhum, pouca indução de produção de anticorpos, né? uhum, Então, esperar que
esse efeito, por exemplo, da quimioterapia passe e fazer, né, nos intervalos, por exemplo, de uma quimioterapia, se não existe a possibilidade de esperar o final do tratamento, pode Uhum, ser uma possibilidade. Agora, em termos de uhum, reações adversas, é pouco uhum. provável que essas pessoas terão uma reação adversa importante que não possam ser vacinadas, né? Legal. Gente, olha só, tá vindo um monte de pergunta. Eu tô super feliz porque assim, o troço tá bombando. Só que assim, o Instagram com 1 hora de live ele nos derruba, então eu vou preservando a nossa lista aqui. E eu peço o seguinte para vocês: depois no direct do Safety for Me, vocês nos repassem essas perguntas todas ali, que nós vamos tentar responder para vocês na sequência. Eu compartilho com o Fabiano e a gente tenta manter contato online, tá bom? Não é que não tem como a gente ler todas aqui, infelizmente, mas a gente fica feliz com a participação de todos. Fabiano, amamentação. Tem alguns profissionais da saúde, né, que estão amamentando, algumas colegas, e elas será que dá para tomar a vacina? Eu estou amamentando. O que tu sugere? É o mesmo raciocínio, né, Salvador? Eu acho Ah, assim, nesse momento, o que a gente tem que considerar sempre é risco-benefício, uhum, tá? uhum, É difícil falar das outras vacinas que a gente não tem muita experiência, né, assim, uhum, do estudo. O que eu posso falar, assim, da Coronavac, é uma vacina que pode ser utilizada, a gente tem recomendado para as gestantes, apesar de não ter um estudo específico, tá, para uhum, iniciar um estudo específico com gestantes, né, uhum, uhum, mas pelo conhecimento de vacina de vírus inativado, né, as lactantes não devem ter nenhum problema em receber a vacina, tá? Eu acho que uhum, uhum, né, pessoas que estão muito expostas nesse momento devem fazer a vacina sem uhum. problema nenhum, né? Uhum. Pessoal, então, amamentando ou gestante, aparentemente tem segurança. Se estiver muito exposto, é pior ter a doença do que se vacinar. Pelo menos é o que parece ser, né? Tá, e Exatamente. a pergunta que não quer calar, isso aqui já veio umas 5, 6 vezes para mim, Fabiano. Criança, quando é que vai ser o momento? Criança, tu já deve. Quantas vezes por dia devem te perguntar isso, né? Como é que nós vamos lidar com as nossas crianças, Fabiano? Porque teoricamente são os menos, vamos dizer assim, a doença menos atinge, diferente do H1N1, te lembra? Puxa, o H1N1 era aquela confusão, né? Porque atacava mulher, atacava criança, era um horror, e não é o perfil da Covid, né? Então, o que tu nos diria em relação às crianças? Eu acho assim, é como tu colocasse, a criança normalmente ela vai ter uma doença leve, né? Uhum, O grande problema das crianças é ser o vetor para as pessoas mais velhas ou uhum, pessoas com algum fator de risco. Então, uhum, lembrando, a vacina, ela não previne transmissão do vírus. Então, as uhum, crianças podem adquirir o vírus uhum, e podem transmitir, podem seguir transmitindo, né? uhum, Não existe nenhum estudo ainda, eu sei que já deve começar um estudo da Pfizer com criança, deve uhum, começar também em breve um estudo da Coronavac com uhum, crianças, né? uhum, Mas nesse momento não existe nenhum dado de estudos com vacinas, né, na população infantil ou mesmo adolescentes, né? Todos os uhum, estudos foram com 18 anos ou mais, tá? uhum, uhum, Então, nesse momento, realmente, assim, focar, né, em vacinar as pessoas com fator de risco e idosos para que a gente consiga ter aí uma imunidade maior nesse grupo populacional. uhum. Que maravilha. Fabiano, nós vamos ser derrubados pelo Instagram em segundos aqui, tá? Então eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui para te deixar tua mensagem final aí para quem está com medo da vacina, para quem ainda tem dúvida, né? Então, o que o doutor Fabiano Ramos diz para as pessoas hoje em relação à vacina? Bom, acho que hoje as vacinas são realmente a grande esperança que a gente tem de conseguir controlar, né, essa pandemia. Então, que as pessoas tenham segurança em fazer a vacina. Tá? Uhum, Os estudos que foram feitos são estudos realmente muito sérios, né? Ainda estão, obviamente, em acompanhamento, porém, realmente confiem no que foi feito, né? uhum, Foi feito realmente vários trabalhos, né? Com
tentando buscar essa segurança, né, para toda a população. E com Uhum, certeza eu acho que, independente da vacina que a pessoa puder fazer, ela deve ser uhum, feita nesse momento, tá? uhum, uhum, Não esquecer, né, que a vacina é mais um artifício de uhum. prevenção e não esquecer do distanciamento, do uso do álcool gel, né, evitar as aglomerações, porque só com o maior número de pessoas vacinadas é que a gente vai conseguir fazer esse controle da circulação viral, tá? Maravilha. Fabiano, sim, só tem. Cara, tu é um orgulho dos teus amigos, tu sabe, né? Nós temos, assim. Adorei, inclusive, quando a Rosane de Oliveira fez aquela matéria, né? E te botou, porque, assim, tu merece todo esse destaque aí, parabéns. Não só para ti, mas toda a equipe, né? Que eu sei que tu falou, tem 40 pessoas trabalhando junto contigo. Todos nós agradecemos a todos vocês aí que participaram desse. Estão participando ainda, estão desenvolvendo. Nosso muito obrigado a todos vocês. Parabéns por esse excelente trabalho. Acho que eu vou ter que te chamar em seguida de novo, Fabiano, porque assim, né, tem muita essa coisa da vacina ainda vai dar muito pano para manga, né? Vai entrar outras vacinas, enfim, vai ter muito papo aí. Agradecer também o pessoal do São Lucas da PUC que abriu esse espaço, né, da gente poder ter no nosso estado aí uma referência, né, nessas pesquisas aí. Tá assim, ó, cheio de gente amiga aqui, ó, a Bárbara, a Lu, beijo para vocês, Cristina. Pessoal, vai ficar gravado, tá? Essa live fica toda no IGTV da Safety for Me. É só o tempo de dar o download aqui. Em seguida, acho que 3, 5, 10 minutos já vai estar disponível para quem não pôde ver participar, tá bom? Fabiano, um grande abraço e até a próxima aí, viu? Salvador, muito obrigado, valeu, obrigado, Carol, obrigado a todo mundo, tá? Se Um cuidem, abraço. pessoal. Tchau, tchau.